E essa noite nós pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre nós com a sua graça, com o seu favor. Que o poder do Senhor, a sua palavra diz que o Evangelho ele é poder de Deus para a transformação do homem, para a salvação do homem. O poder do Evangelho venha sobre nós essa noite, Jesus. E que essa noite mentes sejam transformadas. Que essa noite corações sejam transformados pela sua palavra, Jesus. Espírito Santo, nós damos toda a liberdade para você aqui nesse lugar essa noite. Nos conduza ao lugar que o Senhor já determinou para nós aí no céu essa noite, Jesus. Nós concordamos com o Senhor. Nós concordamos com a realidade do céu sobre nós essa noite. E eu oro para que no nome de Jesus nós possamos ser visitados pela sua presença, Senhor. Nada faz sentido para nós se não formos tocados pela sua glória essa noite, Jesus. Nada vai fazer sentido para nós se não formos tocados pelo Senhor essa noite, Pai. Então eu oro para que no nome de Jesus o Senhor libere anjos sobre nós. A sua palavra diz que os anjos eles estão a serviço dos santos. Então que o Senhor libere anjos para nos servir essa noite. No nome de Jesus. Que o Senhor comece desde já a tocar pessoas aqui nesse lugar. Eu oro para que experiências com o Senhor aconteçam durante a pregação da sua palavra. Eu oro para que o Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio. Flua nesse lugar. Essa igreja pertence ao Senhor. Esse povo pertence ao Senhor. Nós apenas queremos concordar com o Senhor essa noite, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você possa ficar atento. Sentir que Deus quer nos tocar essa noite de uma forma suave, mas ao mesmo tempo intensa. E para isso a gente não pode se distrair. A gente não pode se distrair no meio daquilo que Deus quer fazer, senão a gente acaba perdendo. E eu creio que você não quer perder nada de Deus essa noite, amém? Nós estamos nessa série de mensagens. E na semana passada, o Bill começou a falar um pouco sobre fruto do Espírito. Sobre como a gente precisa aprender, a manifestar os frutos do Espírito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, para a gente começar. Efésios capítulo 2, no verso 1. Para que a gente consiga manifestar o fruto do Espírito Santo, a vida de Deus, que hoje habita dentro de mim e habita dentro de você, a gente precisa entender primeiramente o que aconteceu com a gente. O que aconteceu com você? E o que pode acontecer com você essa noite? Efésios capítulo 2, verso 1, fala assim: vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto desse mundo, obedecendo ao príncipe da potestade do ar, ele que é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus como os demais. Deixa aberto aí. Essa era a nossa condição antes de conhecermos Jesus. Estávamos afastados de Deus, separados de Deus. A nossa natureza era uma natureza inclinada para o pecado, inclinada para as coisas desse mundo, os desejos desse mundo, as vontades da nossa carne. E
Essa era a condição do homem até a obra redentora de Jesus. E enquanto nós caminhamos sem reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos andando assim, separados da vida de Deus, sendo guiados pela natureza humana que se inclina para o pecado. Mas graças a Deus pela obra de Jesus na cruz, graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade e o seu tamanho amor por nós, que decidiu enviar seu Filho até nós. E aí, uma vez que Jesus vem à terra, Jesus ele tem a missão de reconciliar o homem com Deus. Ele tem a missão de nos reconectar de novo com o Senhor. A busca que a gente sempre, e às vezes tinha de forma tão extravagante lá fora, buscando suprir um vazio que tinha dentro do nosso coração, nas coisas, no dinheiro, nas festas, em tudo aquilo que gerava um prazer de imediato para a nossa carne, mas logo depois vinha aquele buraco, aquela fossa, e você ficava assim, tá, mas continua vazio, sabe? Esse vazio, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. E aí Jesus vem, se entrega na cruz, e ele nos reconecta com Deus de novo. E aí agora, quando reconhecemos esse sacrifício, quando reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós, a nossa natureza é transformada. Continua lendo comigo aí, Efésios. No verso 4 está escrito assim: mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Hoje nós podemos desfrutar de salvação. Hoje nós podemos desfrutar de vida, e uma vida abundante, uma vida plena no Senhor. Só que essa vida não veio só para fazer a gente ficar legal aqui dentro da igreja. Nossa, agora eu faço parte de uma igreja, eu frequento os cultos, eu vou lá, eu recebo uma oração. Essa vida, ela transformou a nossa natureza. Antes você era um ser humano que era inclinado somente para as coisas erradas e para as coisas ruins. E a gente precisa ter esse entendimento de que o ser humano sem Jesus, ele é ruim. Por mais que você seja uma pessoa certinha, nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada de errado, Poxa, eu vou da casa para o colégio, do colégio para casa, do meu trabalho para minha casa, e é isso, não faço nada de errado. Mas existe uma natureza pecaminosa, sabe? O pecado estava aí, está aí. E aí Jesus veio para mostrar para a gente assim, olha, tem uma outra realidade. Existe uma outra realidade para vocês. Deus criou vocês não para viverem separados dele. Isso aconteceu no meio do percurso. Mas Deus criou o homem para o relacionamento pleno, para viver comunhão eterna com ele. E aí Jesus vem e transforma a nossa natureza. E aí agora nós somos participantes da natureza de Deus. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, falar com Deus, ouvir Deus, ser amigos de Deus, nos assentarmos à mesa com Ele. E a nossa vida começa a ser transformada. A nossa vida começa a mudar. Coisas que fazíamos antes, agora já não fazemos. Por quê? Porque não faz mais a ver, não tem nada a ver mais com a nossa realidade. Não tem nada a ver mais com você. Sabe? Não te preenche, não te traz felicidade. E essa era a condição do homem antes, mas agora nós temos uma nova natureza. Agora você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você pode nascer de novo hoje, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida, reconhecendo a obra de Jesus na cruz. Porque o novo nascimento é fruto do nosso reconhecimento daquilo que Jesus fez. Não tem nada a ver com o que você pode fazer. Não tem nada a ver com aquilo que a gente tem de habilidade ou de esforço para poder alcançar a Deus. Tem a ver com a graça dele. É pela graça de Deus, o favor que nós não merecíamos. Nós merecíamos
a ira de Deus, nós merecíamos a punição pelo pecado, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas pela graça de Deus e pela sua misericórdia, Ele entregou Jesus no nosso lugar para que a gente pudesse desfrutar de vida. E aí essa vida começa a nos transformar. Essa vida começa a mudar o nosso interior. Porque a natureza foi transformada. Antes, inimigos de Deus e amantes dos prazeres do mundo. Agora, amigos de Deus. Pessoas que andam em uma natureza divina. Pessoas que agora são novas criaturas, nasceram de novo. Possuem uma outra realidade. E aí a Bíblia vai falar que nós estávamos separados de Deus e por conta de uma semente, que foi a semente da palavra, uma semente que não se corrompe, uma semente que ela não é corrompida pelas circunstâncias e pelas coisas desse mundo, que foi Jesus sendo entregue na cruz por nós. Nós agora nascemos de novo. E aí a gente tem aquele versículo que todos vocês conhecem, ou já ouviram alguma vez. Agora, já não sou eu mais quem vivo, mas é que Cristo que vive em mim. Antes, a vida que eu vivia na carne, agora eu não vivo mais. Eu vivo agora a vida do Filho de Deus. As coisas velhas, elas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E glória a Deus por isso. E esse é o processo. Só que agora a gente precisa entender que uma vez que a gente nasceu de novo, uma vez que a gente foi resgatado, transportado de um lugar de trevas, um lugar de morte, para um reino de amor, para um reino de graça, agora a nossa vida precisa começar a externar as nossas atitudes, né? O lado de fora precisa começar a externar aquilo que aconteceu dentro. E isso é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito não tem nada a ver com o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você lê a Bíblia, o quanto você adora. Tem a ver com o quanto você permite que Jesus transforme a sua vida, transforme o seu interior, transforme a sua natureza. E você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. O quanto você está disposto a se submeter à vontade de Deus. E aí a gente chega no ponto onde nós precisamos agora começar a externar as coisas, aquilo que Deus fez no nosso interior. Abre a sua Bíblia comigo aí em João capítulo 15. Estão comigo até aqui? Estão entendendo? João capítulo 15. João 15, verso 1. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nascemos de novo, temos uma nova natureza. Agora, para a gente continuar vivendo e desfrutando dessa vida, a gente precisa fazer uma coisa: permanecer em Jesus, permanecer andando com Deus, sabe? Foi para isso que você foi criado. Você foi criado para um relacionamento com o Senhor. E agora que você foi reconectado, agora que você tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, a sua vida começou a ser transformada, né? As coisas começaram a ser colocadas no lugar. Algumas coisas começaram a ser retiradas.
E aí é nesse momento que a gente tem que tomar a decisão. Eu vou continuar permanecendo no Senhor, para que eu continue dando frutos, e frutos de acordo com a natureza dele, ou eu vou parar no meio do caminho, porque está doendo demais ser podado. Está doendo demais ter que abrir mão de algumas coisas em nome dessa nova natureza. E a gente precisa entender que se a gente não estiver nesse lugar no Senhor, se a gente não estiver enraizado em Jesus, andando junto com Jesus, a nossa vida vai voltar a ser uma vida sem sentido. A nossa vida vai voltar a ser uma vida que não tem sentido, sem propósito, sem rumo. Porque a Bíblia fala que Jesus ele é o único caminho, Jesus ele é a verdade e Jesus é a vida. Só existe um caminho para que a gente consiga desfrutar e viver o nosso propósito, viver tudo aquilo que Deus tem para você. E a gente precisa permanecer no Senhor, continuar deixando que essa palavra, essa semente, a semente do Evangelho que começou a transformar a sua vida, começou a mudar você, ela continue trabalhando aí dentro. É um processo. E esse processo a gente só vai conseguir concluir ele, chegar na estatura de maturidade, que é o que Deus espera de nós, se a gente permanecer. Então nós precisamos permanecer no Senhor. Nós precisamos permanecer em Jesus, tendo um entendimento que é por causa dele, que é por ele, que nós damos os frutos que damos. Não tem a ver com o Bill, não tem a ver comigo, não tem a ver com os líderes dessa casa, que essa igreja se tornou uma igreja grande que transforma a vida das pessoas. Tem a ver com o Senhor. E se nós não permanecermos no Senhor, uma hora a gente para de dar fruto. Uma hora a gente para de gerar vida na vida de outras pessoas. Então a gente precisa entender que tem tudo a ver com o Senhor. Não existe mérito nenhum em nós. Tem tudo a ver com a graça de Deus. Mas, por mais que tenha a ver com a graça de Deus, existe um esforço nosso em permanecer no Senhor, em decidir, em escolher todos os dias andar segundo a nossa nova natureza. Porque o pecado, todo dia, ele vai bater na sua porta. Quantos de vocês já ouviram aquela música do Thales, Eu Escolho Deus? Aí tem uma parte da música que ele fala, mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu preciso escolher andar com Deus todos os dias. Eu preciso escolher estar com o Senhor todos os dias. E aí a gente vai começar a ver os frutos do Espírito Santo. Os frutos da pessoa do Espírito Santo sendo manifestos na nossa vida. Porque quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está falando desse poder que entrou aí dentro, transformou você, te resgatou, sabe? Libertou você de uma vida totalmente sem propósito, de uma vida totalmente sem rumo, colocou você em um lugar, e esse poder começou a transformar a sua vida. E aí o fruto é esse poder que está aí dentro, vindo para fora, por meio de algumas ações, por meio de algumas atitudes. E aí a gente vai ter lá em Gálatas, no capítulo 5, uma lista com os frutos do Espírito. Na semana passada o Bill usou até um exemplo de uma mexerica, né, que tem vários gomos, e ali o fruto muito grande, mas que existem várias faces desse fruto que precisam ser desenvolvidas em nós. O Espírito Santo está aí dentro de você. A obra do Espírito, a obra de Jesus, ela foi realizada. Você nasceu de novo, aceitou Jesus, está aí dentro. Agora esse Espírito precisa começar a produzir algo dentro de você, a transformar você por dentro. E aí a gente chega no momento de sermos guiados pelo Espírito Santo e de manifestarmos esses frutos, porque a nossa natureza foi transformada. E aí é o que a Bíblia fala, aquele que roubava, agora já não rouba mais. Por quê? Porque antes a natureza era de pecado e agora a natureza é uma natureza divina.
Aquele que se sujava agora já não se suja mais. Por quê? Por conta da natureza dele que foi transformada. O coração que foi transformado, o interior que foi transformado. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 frutos do Espírito que nós precisamos desenvolver na nossa vida. 3 frutos que a gente precisa aprender, né, a externar eles. O primeiro fruto é a alegria. Abre sua Bíblia comigo aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Deixa aberto no versículo 16 por enquanto. E por que a gente precisa, eu preciso que você fique atento hoje? Porque à medida o que eu vou falar aqui são frutos que o Espírito Santo ele vai externar dentro de nós, né? A partir da nossa natureza. E se, na medida do que eu for falando, você for identificando que tipo, poxa, isso aqui não está sendo desenvolvido, pode ser que em algum momento você tenha deixado de andar segundo a sua nova natureza e voltou a andar na natureza terrena. Porque a luta do diabo, a briga do diabo, não é fazer você não saber o que Jesus fez por você. Porque o diabo não tem poder de falar assim, olha, Jesus não morreu. Porque a gente já sabe que isso aconteceu. Olha, Jesus não se entregou por você. A gente já sabe que isso aconteceu. Só que o diabo vai tentar o tempo todo fazer com que você não desfrute daquilo que Jesus fez por você. É essa a estratégia dele, sabe? A estratégia dele nunca muda. É sempre tentar fazer você não viver o que Deus te chamou para viver. É sempre tentar fazer você andar de acordo com as leis ou com a natureza terrena, com a natureza desse mundo. E não fazer com que você ande de acordo com a realidade espiritual que Jesus agora te chamou para viver. Porque a Bíblia fala que hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar. Nós estamos assentados com o Senhor em uma posição de vitória. E esse é o nosso lugar. Então abre a sua Bíblia aí comigo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: por isso digo que deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Nós nascemos de novo para sermos guiados pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo agora para ser guiado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo governe a sua vida. E aí os frutos da carne, da natureza antiga, está muito claro escrito aqui. A gente consegue identificar de cara, né? Mas agora os frutos do Espírito,
que é o que a gente vai focar hoje, são frutos que, se a gente não estiver permanecendo no Senhor, que a gente não decidir andar sendo governado pela nossa nova realidade, pela nossa nova natureza, a gente não vai conseguir externar, porque são frutos do Espírito. É o Espírito que produz isso em nós. E o primeiro fruto é a alegria. Fala assim, alegria. Só para você estar comigo aqui. Alegria. E o fruto do Espírito, a alegria, não é a alegria que o mundo nos proporciona, ou que o mundo tenta desenhar para nós. Uma alegria que é baseada nas circunstâncias. Se você está com dinheiro, se você recebeu um Pix, você está feliz. Agora, se você entra lá no Nubank e olha lá e está 0,01, você está triste, né? Você fica assim, poxa, queria tanto receber um Pix para mim ficar feliz. A gente vai entendendo que a alegria tem a ver com as circunstâncias. Se eu estou com grana, tá lindo. Se a gasolina, o tanque do carro está cheio, meu Deus, avivamento. Agora, se anda na reserva, que prova. Meu Deus. Se está tudo bem, tudo tranquilo, lindo. A criança passou mal, tristeza, né? Então, o mundo vai tentando desenhar para a gente uma alegria que é baseada nas circunstâncias. Se está favorável para mim, tá lindo, estou feliz. Se não está favorável para mim, já não estou alegre, eu estou triste, revoltado com a vida, perguntando para Deus o que está acontecendo, né? Só que a gente precisa entender que esse fruto é um fruto do Espírito, e aí entra você entender a sua natureza. Por isso que eu falei disso tudo no início, você entender a natureza que você tem hoje, que não é a natureza desse mundo caída, que olha para essas coisas. Se está legal, eu ando legal, se não está legal, estou revoltado com a vida. Mas uma vez que a gente tem a natureza de Deus, a gente aprende a se alegrar, mesmo quando as circunstâncias elas não são favoráveis para nós. Por quê? Porque a nossa alegria não é baseada no que acontece fora. A nossa alegria é baseada no que aconteceu dentro. A minha alegria, ela precisa estar baseada naquilo que Jesus fez por mim, e isso nada muda. A minha alegria precisa saber o seguinte, olha, hoje Jesus habita dentro de mim. Hoje eu sou filho de Deus. E se eu estou com Deus, se Deus está comigo, eu preciso de mais o quê? Eu preciso de mais o quê? Então a nossa alegria, ela precisa ser baseada naquilo que Jesus fez por nós. Salmo capítulo 16, versículo 11, fala assim: Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer. Só existe alegria plena quando nós estamos na presença de Deus. É essa alegria que faz você rir diante das circunstâncias, que faz você continuar confiante diante das adversidades. Porque é o que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A minha força não está baseada nas coisas naturais. Ela está baseada naquilo que o Senhor faz por mim. Então eu preciso me alegrar. E eu preciso escolher me alegrar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, tem motivo de grande alegria passar por dificuldades. Olha que coisa esquisita. Vou passar por dificuldade, vou ficar feliz porque eu estou passando por dificuldade. Porque se a gente entende que a alegria não tem a ver com o que acontece no mundo natural e de forma externa, com as coisas que me rodeiam, e sim com algo que aconteceu aqui dentro, sabe, com algo que me alcançou aqui dentro, que me transformou por dentro, eu não vou conseguir desfrutar do reino de Deus. Nossa, pesado, eu não vou desfrutar do reino de Deus. Romanos capítulo 14, 17 fala assim que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. É uma alegria espiritual. É algo que aconteceu aí dentro de você. Quer ver como é que aconteceu? Quando você recebeu Jesus na sua vida, o dia que você aceitou Jesus,
Você levantou sua mão, veio aqui na frente, recebeu uma oração e agora Jesus é Senhor da minha vida. Como que você se sentiu? Radiante, né? Cara, eu estou feliz. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado Jesus. Aquela alegria que o mundo podia estar acabando. E geralmente é assim, né? Que a gente vem quando está tudo ruim. O negócio está feio. Você fala, eu preciso de Deus. Preciso de Deus. Aí você chega lá, Jesus te encontra, aquela alegria vem no seu coração. Do lado de fora está um caos. Mas você sai daqui tipo, eu estou feliz, cara. Eu estou alegre, eu estou radiante. Porque alguma coisa aconteceu aí dentro. E aí é isso que a gente precisa cultivar todos os dias. Sabe? Esse fruto está aí dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí. Só que é a gente que decide. É só eu que escolho. Eu vou me alegrar diante das circunstâncias ou eu vou murmurar diante das circunstâncias? Aí entra a pulseirinha para te ajudar. Né? Poxa, o irmão me fechou no trânsito. Essa é a minha maior prova. O irmão me fechou no trânsito, está andando a 20 por hora, parece que está com medo de gastar a gasolina. Né? Aí eu posso decidir, eu vou me alegrar porque eu tenho um carro, estou andando no trânsito. Oh Senhor, que provação maravilhosa, aleluia. Ai Jesus, que bênção, Deus é bom. Olha, está produzindo em mim o quê? Paciência. Estou estendendo graça para essa pessoa. Ou eu posso simplesmente ficar revoltado, segurar a mão na buzina e aí o que vai ficar? Você vai ficar nervoso à toa. A pessoa não está nem aí, mas externou alguma coisa que precisa ser mudado. Então eu que vou escolher, sabe, diante das circunstâncias, do que acontece na minha vida, como eu vou reagir diante disso. E o conselho de Deus é: se alegrem. Se alegrem. O apóstolo Paulo fala, olha, se alegrem no Senhor. E aí ele ainda frisa outra vez, se alegrem. E o cara estava escrevendo aquilo, sabe onde? Dentro de uma cadeia, todo chicoteado nas costas. E ele estava assim, se alegrem, fiquem felizes. Por quê? Porque vocês têm o Senhor. Sabe? Porque vocês têm Jesus. Porque vocês têm tudo que vocês precisam no Senhor. Sabe, essa precisa ser a nossa alegria, ela não é terrena. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais leve. Sabe? A ser uma pessoa mais leve. Abre a sua Bíblia comigo aí em Atos capítulo 16. Atos 16, verso 23. Olha que loucura. Atos capítulo 16, versículo 23. Está escrito assim, ó. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Olha aqui um bom exemplo de uma pessoa que decidiu se alegrar numa circunstância totalmente aleatória e difícil. Os caras tinham acabado de ser presos, chicoteado, açoitado, acorrentado nos pés, e aí eles sentam lá e de repente eles começam a cantar. E aí a Bíblia vai falar lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 13, o seguinte: entre vocês tem alguém que está sofrendo? Ore. Há alguém entre vocês que se sente feliz? Cante louvores. A expressão dos caras, por que eles cantaram? Eles estavam felizes, eles estavam alegres. Eles estavam alegres num contexto totalmente desfavorável. Mas eles tinham uma certeza: Deus é conosco. Não importa o que eu esteja passando, eu vou escolher me alegrar no Senhor. Porque a minha alegria não é externa. A alegria, ela é interna. É aquilo que Jesus fez em mim. É aquilo que Jesus fez no meu coração. Por isso que a gente vê muita gente buscando felicidade e alegria nas coisas lá fora.
e não conseguem encontrar. Por quê? Porque a alegria de verdade, verdadeira, você só vai encontrar o dia que você deixar Jesus entrar na sua vida. Aí tudo muda. Aí, meu amigo, a tempestade pode estar rolando, sabe? Você pode estar passando por um tempo de escassez. Você entende que o que te fortalece é o Senhor, que a sua alegria não é o quanto você tem de dinheiro, o quanto você não tem, é o quanto você tem de Jesus no seu coração. E isso vai transformando a nossa vida. Uma outra coisa sobre a alegria, e que se a gente entendesse isso, a gente ia ficar mais alegre. A Bíblia fala que um coração alegre, ele formoseia o rosto, e é remédio para nós. Uma vez na minha vida eu decidi ficar um pouco alegre, eu casei, porque se fosse pela beleza natural, né? André postou uma foto esses dias aí que, meu Deus, eu não tive nem coragem de repostar. Sabe, início do namoro, tá chegando o dia dos namorados, poste uma foto do início, sangue de Jesus, entende? Ainda bem que o stories dura 24 horas, os irmãos não ir lá procurar. Mas eu falei, gente, o tempo foi maravilhoso, e a alegria do Senhor na minha vida deixou o meu rosto um pouquinho mais bonito, né? Brincadeiras à parte, mas gente, quando você está feliz, quando você está alegre, você fica uma pessoa muito mais agradável. Você fica uma pessoa muito mais, sabe, sociável. As pessoas vão gostar de estar perto de você. Você gosta de ficar perto de gente que só reclama, que, nossa, tá triste, ninguém me ama, nada na vida tá bom. Tipo, tudo, não, irmão, paz para onde? Para quem? Tá horrível. Você vai querer ficar perto dessa pessoa? Agora alguém que o mundo dela pode estar acabando, mas você chega aí, irmão, nossa, tá tudo uma bênção. Jesus é maravilhoso, aquilo te contagia. Você fala assim, nossa, você podia estar passando por um problema, aquela pessoa externou, sabe, que está feliz, que está alegre no Senhor, e aí você fala, caramba, e eu aqui reclamando da minha vida, né? Então, a alegria do Senhor na nossa vida, sabe, ela nos deixa mais saudável. É o que a Bíblia fala em Provérbios, a alegria é remédio para os nossos ossos, sabe? Decida se alegrar no Senhor, e você pode. Ah, eu não consigo, você pode. Por que você pode? Porque a sua natureza não é a natureza desse mundo mais. Porque a sua natureza ela foi transformada. Então você pode se alegrar, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus feliz. Por isso que todas as vezes que alguém decide por Ele, a Bíblia fala que há festa no céu. Deus se alegra, Deus celebra, porque alguém teve a sua natureza transformada. E essa pessoa agora pode desfrutar dessa mesma alegria, dessa mesma vida. Então, esse é um fruto, a alegria. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses 4, verso 10. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, meu irmão, sorria mais. Meu irmão, se alegre mais. Você vai ficar mais bonito. Às vezes a solução está aí, cara. Às vezes você está aí juntando dinheiro com a plástica aí, ó. E a harmonização facial, preenchimento e tudo mais. E a solução é só você dar um sorriso, irmão. É só você começar a ficar mais feliz. Ó, Jesus faz milagre. Ó. Tá vendo como é que rir faz bem? Como é que você já ficou melhor aí? Olha como é que você já está com cara de uma pessoa feliz. Nem parece que tem problema. E é isso aí. Filipenses capítulo 4, verso 10. Fala assim, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a me alegrar, a me contentar com aquilo que tenho. Sabe, o apóstolo Paulo aprendeu a ficar alegre. Ele aprendeu. E a gente só vai aprender quando? Quando a gente começar a exercitar. Então amanhã você vai chegar lá no seu serviço, o negócio está feio. Nossa, que prova. Você vai olhar e falar assim, eu vou escolher
ficar feliz diante disso. Me alegrar. Por quê? Porque não é o que acontece fora que determina quem você é. É o que Jesus fez aí dentro. É a sua natureza divina. Sabe? É a natureza de Deus em você. E a gente aprende todos os dias. Para a gente chegar nesse ponto aqui do apóstolo Paulo. Olha, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu posso estar passando necessidade ou eu posso estar vivendo uma abundância. Eu aprendi a me contentar, a viver a alegria, a desfrutar de contentamento, a tirar a vida dessa situação. Então, a alegria é algo que precisa ser aprendido. E é algo que você precisa decidir todos os dias. Então, fica um dever de casa aí para você aplicar. Externe a natureza divina de Deus que está dentro de você. O segundo fruto que eu quero falar com vocês hoje, esse aqui é bacana. Fala assim comigo assim, ó, paciência. Aleluia. Oh Jeová, eu recebo. Paciência, que aí na sua Bíblia pode estar a tradução de longanimidade. Uma pessoa longânima, que dificilmente se ira, fica nervosa, É aquela pessoa que, o mundo está acabando, estão te afrontando, estão tumultuando contigo. Você está assim, irmão, Jesus te abençoa. Você não estoura com a pessoa, Paciência. E aí a paciência, o fruto do Espírito, a paciência, a gente pode colocar como perseverança. Sabe, como você ser uma pessoa que decide permanecer ali. E essa paciência não é somente com as pessoas. É necessário isso? É claro. Se você era uma pessoa estourada e aí de repente você chega num lugar e alguma coisa que antes acontecia, você já logo rebatia assim, você respira, Oi, irmão, vamos com calma. A pessoa já olha assim, nossa, o que aconteceu? Pronto, você já deu uma abertura para falar assim, Jesus transformou minha vida. A paciência com as pessoas, a gente precisa ter, claro, precisamos. Por quê? Porque você tem a natureza de Deus. E Deus foi muito paciente comigo e contigo. E ainda é. Ainda é. Porque a gente de vez em quando vacila com o Senhor. De vez em quando a gente pisa fora. De vez em quando a gente não obedece. De vez em quando a gente não responde. Imagina se Deus estourasse com a gente, hein? Larga para lá. Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus é longânimo. Ele é paciente. Ele espera com paciência até você chegar nesse lugar de maturidade. E porque você tem a natureza de Deus, você pode ser paciente com as pessoas. Você pode ser paciente com o seu marido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode ser paciente com seus filhos. Deus está falando, hein? Jesus está aqui hoje, hein? Jesus está aqui hoje. Você pode ser paciente, sabe? Com o seu amigo do trabalho. Com o seu trabalho. Porque o que determina, mais uma vez, a paciência aqui, ela não tem a ver com o que acontece fora. É algo que está dentro. É a forma como você reage. E essa paciência, como fruto do Espírito, ela está ligada a duas coisas. Primeiro, ao relacionamento com as pessoas, E segundo, ao nosso relacionamento com as promessas de Deus. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Está escrito assim: porque vocês necessitam de paciência, para que depois de terem feito a vontade de Deus, possam alcançar a
promessa. Assim que Abraão alcançou a promessa dele que Deus tinha dado. Deus falou algo para Abraão, falou: Abraão, vou te tornar um pai de uma grande multidão. Abraão já era velho. Abraão precisou perseverar. Ele precisou ter paciência para ver essa promessa se cumprindo. E aí aqui fica um ponto de alerta para nós. Às vezes a gente não alcança determinadas promessas de Deus para nós porque a gente é muito impaciente. A gente não sabe esperar. Sabe? A nossa esperança, ela é muito curta. Eu espero por 2 semanas. Se Deus não fez, já não tem paciência para esperar mais. E aí depois questiona: por que eu não estou vivendo as promessas de Deus na minha vida? Você precisa desenvolver uma coisa chamada paciência, perseverança. Entende que esse fruto não é só você ter paciência com o seu amigo do lado aí? Se você não tem paciência com o seu amigo do lado, dificilmente você vai ter paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele espera, né, entre algo que Deus fala conosco e o cumprimento daquilo, existe um tempo, e nesse tempo Deus vai transformando você. Deus vai forjando você para viver aquilo lá. Deus vai fazendo você se tornar uma pessoa madura para receber aquilo e não se corromper, para receber aquela promessa e não se perder. E aí, esse teste aí de paciência, a gente precisa, sabe, agarrar isso e perseverar todos os dias. Não aconteceu, ainda não alcancei, mas eu continuo aqui, confiando, perseverando, esperando pacientemente no Senhor. Porque eu sei que a qualquer momento Deus pode falar assim: agora. Se eu decidir perseverar, se eu decidir ser paciente. Então esse fruto também está aí dentro de você. E mais uma vez, você consegue ser paciente sim. Você consegue perseverar sim. O que você precisa fazer é entender a sua nova natureza. Entender a sua nova natureza. Ah, é fácil? Não é não. Mas Jesus vai mostrar para a gente que é possível. Jesus teve muita paciência com os discípulos. Jesus teve muita paciência com as pessoas. Sabe? E essa longanimidade, essa paciência, não quer dizer que também você não vai poder nunca vou poder mirar. Existe uma ira santa que você pode ter. Essa é a única brecha para você ficar meio que, extravasar. É a ira contra o pecado. Sabe? É onde a Bíblia fala: olha, irai-vos, mas não pequeis. Jesus teve um acesso de ira assim. Quando? Quando ele entrou no templo e ele viu que as pessoas estavam fazendo do templo, que a Bíblia fala lá em Isaías que era para ser chamado casa de oração, de um lugar de comércio. E aí Jesus viu que as pessoas estavam fazendo daquele lugar que era um lugar santo, um lugar de comércio. E aí ele revolta, ele vira a mesa, joga tudo pro alto e fala: aqui não. Aqui não. A casa do meu pai, ela vai ser chamada de casa de oração. Então existe um único momento que a gente pode externar uma certa raiva, ira e impaciência. É como? Contra o pecado. É literalmente você se revoltar contra o pecado. Aí sim você pode ser impaciente contra ele. Agora contra as pessoas, contra o Senhor, aí não. Mas contra o pecado sim. Por quê? Porque já não faz parte da sua natureza mais. Então merece sim paciência. Merece sim você não tolerar. Amém? Então só nesse momento, tá, irmão, que você pode ser impaciente. Fora disso você consegue sim. Você consegue. É difícil? É, mas você tem o Espírito Santo para te ajudar. Amém? E o último, paz. Paz. Paz, que a gente pode colocar também como um lugar de segurança. A Bíblia fala que a paz que Jesus nos deu não é uma paz segundo a que o mundo nos dá, que também é baseada nas circunstâncias. Você só está em paz quando tudo está legal. Quando não está bem, você está ansioso, né? Preocupado.
E deixa eu te falar uma revelação assim sobrenatural agora. Ficar ansioso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Por quê? Porque você vai ficar pensando no que você pode fazer, mas não consegue, né? Não consegue. Isso não resolve o seu problema. Agora tem um jeito de você desfrutar de paz. Como? Confiando no Senhor. Entregando toda essa ansiedade, todas essas preocupações, aonde? Aos pés do Senhor. E aí a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento, ela guarda a sua mente e o seu coração, ela te coloca num lugar de segurança. E essa é a paz de Deus. A paz de Deus é essa paz que nos leva para um lugar de segurança. Um lugar de segurança no Senhor. Um lugar onde a ansiedade, por mais que tenta bater lá na porta do nosso coração, as preocupações, eu fico preocupado também. Eu também fico ansioso. Só que a gente precisa decidir. Eu vou ficar com essa ansiedade para mim, querer resolver na força do meu braço, ou eu tenho uma garantia que a Bíblia fala que se eu lançar toda a minha ansiedade diante do Senhor, eu vou desfrutar da paz que excede todo entendimento. Eu vou desfrutar de uma solução para o meu problema, que é o Senhor. Então, eu preciso entender que a paz que Deus me dá não é uma paz natural, não é a paz que o mundo promete, momentânea. É uma paz que me leva e me coloca em um lugar de segurança. Um exemplo de uma pessoa que viveu uma situação de paz, que provavelmente a gente ficaria muito agitado e inseguro, Daniel. Daniel estava lá orando e aí o decreto veio, ó, não pode orar, tal, não pode fazer tal coisa, quem fizer isso vai ser jogado numa cova com leões. Aí ele foi jogado lá dentro. Tamparam a cova. O rei ficou revoltado, assim, preocupado, né? Porque não queria ter feito aquilo, que Daniel era um cara muito sábio, uma pessoa muito importante ali. Mas ele precisava cumprir um decreto, de que ninguém podia falar com outro Deus, a não ser o Deus deles. E aí ele passou a madrugada inteira esperando para ver o que ia ter acontecido. Jogou Daniel lá dentro, trancou, cheio de leão lá embaixo, faminto. No outro dia a gente conhece a história. Quando ele abre e chama Daniel, Daniel falou: olha, o Senhor a quem eu sirvo mandou um anjo aqui, fechou a boca dos leões e tá tudo bem. Que paz de espírito esse cara tinha. Sabe, imagina você ser jogado num lugar que assim, tinha leão lá dentro, gente. Já foi no zoológico, já viu um leão, o tamanho dele? Imagina um bicho daquele com fome. E aí na hora que cai um pedaço de carne lá, aí Daniel fica tranquilo, porque ele estava seguro no Senhor. Ele tinha uma paz lá dentro, que guardava ele, sabendo: olha, Deus é comigo. Deus é comigo. E Deus é por mim. Não tem por que eu ficar preocupado. Não tem por que eu ficar preocupado. Eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Então, por mais que essa circunstância seja uma circunstância totalmente desfavorável para mim, complicada e que queira me levar para um lugar de insegurança, eu escolho ficar com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu escolho desfrutar dessa paz. De onde vem? Da nossa confiança no Senhor, da nossa fé em Jesus. Por isso que você precisa andar no Espírito, por isso que você precisa permanecer em Jesus, para que essa fé continue guardando o seu coração, para que você continue desfrutando de paz todos os dias. A tempestade está rolando, mas você está relaxado, dormindo no barco, porque você está seguro no Senhor. Você está seguro no Senhor. Como eu ando na paz de Deus? Lançando sobre Ele a minha ansiedade, colocando diante de Deus as minhas preocupações em oração, sabe? Deus se importa com as suas preocupações. Não quer dizer que Deus não está nem aí para o que você está passando. Deus se importa. Deus só quer que você coloque diante dele e fale assim: Senhor, eu confio em você.
para resolver isso para mim. Eu confio em você para me levar para um lugar de segurança. Eu confio em você para solucionar esses problemas. Por quê? Porque você cuida de mim melhor do que eu. Entregar o controle das situações e da sua vida na mão de Deus. Isso vai fazer você andar em paz. Isso vai fazer você desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Ocupar sua mente com as coisas do alto. Ocupar sua mente com as coisas de Deus. Abre a sua Bíblia aí, Filipenses 4. A gente está acabando. Filipenses capítulo 4. Verso 6 está escrito assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha aí o segredo para você desfrutar de paz. Olhe para aquilo que Jesus fez na sua vida. Olhe para aquilo que o Senhor já fez por você e não aquilo que te falta ainda. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e que é digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Renove a sua mente, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Isso vai fazer você andar em paz, desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Você precisa tirar a sua mente do natural, tirar a sua mente daqui da terra, porque se você olhar para o que está acontecendo agora, você vai ficar preocupado mesmo, você vai ficar triste mesmo. Se você olhar para tudo que está acontecendo no mundo, é só notícia ruim, gente. Não dá para ver jornal, é só notícia ruim. O mundo está cada vez mais, está cada vez pior. Por quê? Porque o mundo é um lugar de aflição, sabe? Jesus já tinha dito isso. Olha, no mundo vocês vão ter dores e aflições, só que vocês precisam ter bom ânimo. Essa é a parte do versículo que a gente fala. Só que a parte de cima do versículo, Jesus fala assim: olha, essas coisas eu falo para vocês para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter dores e aflições, mas tenham bom ânimo. Olha, vocês vão ter paz, mesmo em um lugar de aflição. Quando? Quando vocês tirarem a mente de vocês daqui e colocarem a mente de vocês naquilo que é do alto. Porque essa é a sua natureza. Essa é a realidade que você vive hoje. Então hoje eu queria compartilhar com você sobre esses três frutos aí, para a gente começar a praticar. Todos esses frutos a gente pode desenvolver, e você tem condição de fazer isso. Por quê? Porque é a natureza do Espírito que está dentro de você. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Vão e tenham uma semana profundamente abençoada por Deus. Glória a Deus!